Nós vamos meditar nesta noite. Eu não vou delongar porque hoje estamos um pouco fora de horário, mas eu quero que vocês acompanhem o que o profeta disse em 1960. As afirmações do irmão Branham. Tem hora eu me ponho a pensar, será que o rapto já se deu? Não, você vai ver o que ele vai dizer aqui. É extremamente preocupante. Quem não está, irmão Silvio, preocupado com o rapto, não está cuidando da sua vida espiritual. Pode ter certeza. Qualquer coisa para ele serve. Para um eleito não serve qualquer coisa, não. Tem que fazer o que é certo. Então, aquele tempo que o irmão Branham disse, o Senhor Jesus ficou 40 dias na terra, depois da ressurreição. E depois dos 40, ele subiu, e no dia 50, que era jubileu, ele se derramou em outra forma no Pentecostes. Não era mais um homem, mas era o espírito daquele homem. E por isto, que quando nós falamos e lemos, né, a mensagem Como Poderei Vencer, bem no comecinho, no 38, eu acho, o profeta fala sobre isso, e outras mensagens, deixando escapar a pressão, ele é bem claro sobre isso. Haverá uma varredura, não mais de 40 e não menos de 30. Mas será que essa visão dessa varredura vai despertar as igrejas do Brasil, da América, da Europa? Vamos dizer assim, as igrejas de São Paulo. São Paulo tem muita igreja, sabe? Muita igreja de São Paulo. Vocês sabem, né? Não preciso fazer muito comentário, né? Tem muita igreja. Acho que a menor de São Paulo é a minha. A menor, tem certeza que é. Se tem, só tiver um grupinho por aí que eu não saiba, né? Mas é a menor. Eu não estou assim certo de que todos irão ver essa varredura. Essa varredura vai ser só para o eleito. Pode passar nesse país, passar nessa cidade, que ninguém irá ver. Isso é extremamente preocupante. E ainda, a gente não pode tecer um comentário, porque você não fabrica eleito. Você não faz eleito. O eleito está em Deus desde o princípio. Ele é uma parte de Deus, ele estava na eternidade. Mas, que hora difícil você falar com uma pessoa de um assunto tão sério que é a vida eterna, e as pessoas levam isso de uma maneira tão leviana e irresponsável. Se um dia eu for embora, esse moço que é o meu lugar, ele vai sofrer muito. Eu não sei se ele tem a natureza minha, eu sou agitado assim, mas eu seguro rojão, né? E outros não têm essa habilidade para segurar rojão, não. Porque eu vou dizer para você, você faz um acerto com a pessoa no fundo da igreja, quando você volta para ir embora, ela já desfez tudo. Já mudou tudo. Que tipo de cristão é essa pessoa? Qual o compromisso que ela tem com Deus? Né? Então, essas coisas acontecem em toda a igreja. E o ministério de um porte maior acontece com muito mais frequência. E casos ainda casos piores.
Mas tudo isso está dentro do plano de Deus. Como Balaão estava perturbando Israel, como Judas foi até o final, ninguém percebeu que ele era, quem ele era. Então, esse tipo de espírito vai junto. O profeta, acho que eu vou ler aqui, o profeta disse que o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste para a igreja. Naquele mesmo dia, o espírito de Judas voltou também. E caminha até hoje, lado a lado. No mesmo dia. Então, minha gente, eu creio que muitas coisas que nós achamos que não tem significado e que não vai puxar a gente para baixo, e achamos que são coisas pequenas, isso pode determinar o nosso destino. Pode determinar. Então, vamos lá, Lucas 12, 16. Eu vou fazer aqui uma leitura para você ver como a Bíblia fala desse caso aqui. Depois ela dá continuidade lá em São Mateus 19. Olha, veja bem. Aqui diz assim, ó, vocês conhecem essa passagem da Bíblia. Deixa eu voltar aqui. Vamos inverter. Vamos em Mateus 19, para ficar mais fácil para entender. Mateus 19. E vocês sabem que é Mateus 19, né? (19 e 16). Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um que é Deus. Se queres, porém, eterna vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Agora, essa riqueza que ele está falando aí, pessoa, não é somente os que têm bens materiais. Você pode ser rico em orgulho, você pode ser rico em avareza, porque o pobre não é aquele que não tem bens. O pobre é aquele que não é avarento, aquele que não visa nada. Ele pode ser rico e não ter o coração naquilo. E as pessoas podem ser pobre e ter o coração naquilo, ser avarento. Agora, esse homem, na verdade, esse jovem, ele era rico. E ele tinha um bom princípio. Mas por que isso está na Bíblia? Essa é a pergunta. Por que esse moço veio ao encontro do Senhor? Tudo que está na Bíblia é para um propósito. É para a gente extrair exemplos, tá?
extrair ensinamentos. Por isso que está na Bíblia. Agora, esse Jó foi falar com a fonte. Ele falou com a própria vida eterna. E ele achou que guardando aquilo que ele falou, guardando os mandamentos que o Senhor citou para ele, estava resolvido. Pode sentar que vocês vão cansar comigo. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu esqueci, perdão. Veja o que eu vou dizer. Você percebe, se aqueles mandamentos resolvesse, o Senhor não fazia aquela pergunta muito apropriada para ele, não é? Então seu caso está resolvido. Você guarda os mandamentos, está aqui, né? Você guarda os mandamentos, então está resolvido o seu caso. Ele não dava continuidade no assunto. Quem que era a mensagem do dia? A mensagem do dia era um homem. Era Deus em carne. Senhor Jesus Cristo. E aquele moço teve a oportunidade de estar na presença da mensagem. Cristo era a mensagem. Ele era a mensagem. Ele teve a bem-aventurança, ele teve a oportunidade de estar diante da mensagem. Há milhões que têm a mensagem na mão. Não sei se lê, né? Pelo menos eu distribuo aqui na igreja. Há milhões que têm ouvido que Deus enviou um profeta. Onde ele está? O profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Está falando, eis que enviarei Elias, antes que venha um dia grande e terrível do Senhor. Depois, você vai lá em São Mateus 17, você encontra ele falando deste Elias. Depois você vai a Apocalipse 10, você encontra no versículo 7 que este Elias exerceu a função de abrir todos os mistérios. Jesus, o sétimo anjo celeste, o mensageiro, o sétimo anjo terrestre. Jesus não veio diretamente revelar para mim os mistérios. Ele foi ao anjo dele aqui na terra. Porque desde aqueles dias que Israel disse, lá no capítulo 19 de Êxodo, não fale mais Deus conosco, para que não morramos, fala Moisés, não acabou. Aquele anjo do deserto, o profeta Moisés, o anjo de Israel, o anjo da igreja de Éfeso, o apóstolo São Paulo, o anjo da igreja de Laodiceia, William Branham, o sétimo anjo, a quem Deus confiou todos os mistérios, a quem Deus abriu a palavra, e ele não poupou nem sequer uma grama da sua vida. Ele se gastou todo para entregar esta mensagem. Desde os sermões mais simples que ele pregou, essa mensagem de 54 que distribui hoje, é bem simples de sermão, tem muita coisa boa demais ali, mas é aqueles sermões evangelísticos de grandes curas. Eu recebi uma mensagem do irmão do Rio Grande do Sul, o irmão Hércules, uma mensagem para as crianças da escola dominical aqui, muito boa. Como é que é o nome da mensagem mesmo? Tele, não? Está aí contigo? É para a escola, está ali, ó. Não, só o título dela. Batalhando pela fé. A encadernação deles é de ponta. Não é barbaridade. E a leitura, então? Você lê, não tem uma reticência. Aí o profeta está orando, lá no final da mensagem. Orando por uma senhora cancerosa.
Aí ele parou e falou assim: você ouviu? Ouvi, mas não foi eu que falei. Ele não disse uma palavra, foi o Senhor que falou. Aí está o ministério desse homem. Por isso que nesta hora está repetindo de novo. Na hora final, Jesus foi levado ao tribunal. Na hora final, Jesus foi colocado entre os religiosos. Anás, Caifás, Pôncio Pilatos e os demais religiosos, e o condenaram. Hoje, colocaram o irmão Branham em um canto, e tudo quanto é tipo de reprovação, interpretação, eles trazem e condenam o irmão Branham. Dá para acordar? Para saber que agora nós estamos entrando em um tribunal? E vou dizer para vocês, eu não gastaria o meu tempo para discutir com eles. Eu não gastaria o meu tempo para tentar convencê-los, pois eles ficaram tanto na mensagem quanto eu estou. Eu estou na mensagem há quase 40 anos, mas tem pessoa que tem 30, pastor que tem 30, com 25 anos. Vou falar o que para eles? Até porque o Senhor, na hora que ele foi interrogado, bateram com uma cana em sua cabeça e mudava de pessoa e pergunta: profetiza quem foi que te bateu e nós queremos em ti. Ele, silêncio. A maior resposta para esses impostores, opositores da mensagem é silêncio. É hora de julgamento, é tempo de pressão, e não se engane. A hora que for para vir uma perseguição contra os eleitos, eles vão ser os primeiros. Porque os assembleanos e os batistas e metodistas, eles nunca conviveram em nosso meio. Mas eles viveram em nosso meio. Eles estiveram conosco. Eles tomaram a ceia. Eles lavaram os pés. Mas o mesmo Espírito que veio depois do Pentecostes e fez aquela igreja caminhar com dois espíritos até que nascesse algo do nicolaísmo, é o mesmo que está operando hoje. E Deus nos dá a graça, a bem-aventurança de ter uma igreja, da gente reunir para adorar ao redor da palavra, sem nenhuma reprovação, sem nenhuma tonteria na cabeça, uma coisa sã, pura, a saúde divina na alma dos eleitos. Olha, você quer saber o que representa essa igreja aqui? Muda para uma região que não tem igreja. Aí você vai sentir na pele, porque a irmã dela está desesperada. Os sobrinhos lá estão desesperados. Não vê a hora de estar aqui. Eu vou lá na irmã Dulce, ela fala a mesma coisa comigo. Eles não tiveram a oportunidade de ter na cidade deles um ministério de abertura, que não tem no Vale do Paraíba nenhum. Entendeu? Agora, eu falei aqui domingo, vou repetir, eu sou muito repetidor, né? Uma pessoa domingo à tarde no culto de ceia, né? Culto de ceia, que mora daqui a 5 minutos, olha, está lá assim, notificando a audiência dela: vá plantar batata, vai criar sapo na lagoa. Você conversa. Uma pessoa que está 5 minutos daqui, e está assistindo o culto em casa, e sabendo que é uma noite de ceia. Que entendimento essa pessoa tem da mensagem? Nenhum. Essas coisas nós temos que ser zelosos. Não estou fazendo um combate fulminante contra a pessoa, mas o Espírito que está dominando ela. O Espírito está cercando ela, que ela não é capaz de acordar. E é por isto que uma igreja que podia caminhar com a gente, com toda a liberdade, não quer.
tá? Agora, outros não. As grandes igrejas desta capital e as igrejas que estão ao redor daqui, na grande São Paulo, não tem nenhuma que crê na abertura da palavra, e é muita gente, hein? E é muita gente, se reunir dá mais de 1000 pessoas, né? Dá bem mais de 1000 pessoas. Agora, a câmera vira para a igreja aqui, está as duas câmeras hoje funcionando aqui, pega os bancos vazios. Eu não estou preocupado com um banco vazio. Eu não estou preocupado. Isso não é uma reprovação para um pastor, para nenhum pastor. A reprovação para um pastor é quando ele desvia da verdade. Quando ele cava um buraco para ele e põe mais gente com ele. Esse é o grande problema. Mas aqui, meu amigo, a graça tem nos sustentado. A graça tem nos dado força. Nunca entrou aqui uma unha sequer de uma doutrina contrária à mensagem do irmão Brana, contrário às Escrituras. Isso não é privilégio, isso é eleição. Eleição. Porque eu sou pregador, eu sou pastor, carrego o título de pastor, e eu tenho um lugar garantido no céu. Só tem lugar garantido lá em Brasília, né? Lá no Senado, aí na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Os políticos têm lugar garantido lá. Quanto mais alto é o cargo da política, mais liberdade ele tem. Mas no céu não é assim. Você, por ser um pastor, a igreja grande ou pequena, você não pode dizer, eu tenho um lugar garantido porque eu sou. Nós seremos avaliados, nós seremos julgados pela mesma palavra que qualquer outro cristão vai ser. Ninguém tem o privilégio de dizer, eu tenho isto a meu favor. Todo eleito está nivelado. Amém? Vamos lá. Agora, nós lemos sobre o jovem, né? Agora, olha o que a Bíblia fala dele, agora sim, agora são Lucas 12, 16. Eu estava abordando a oportunidade que esse rapaz teve. Você fala, mas esse é de cair o queixo. Ele encontrou o Senhor. Mas ele pensou que os mandamentos resolviam o caso dele. Vir na igreja e dizer que crê na mensagem não resolve o teu caso. Como os mandamentos não resolviam o caso dele. Porque era uma outra estação. Era uma outra era. Não era os dias de Moisés. Ele encontrou com o Deus de Moisés, que era muito diferente. Aqui diz, Lucas 12, 16. E propôs-lhe uma parábola. Ele tinha uma parábola aqui, a parábola do rico insensato. É o título. Mas ele agora, aqui no 16, está propondo uma outra parábola. E propôs-lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Folgar é alegrar. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será?
Assim é aquele que para si ajunta tesouros é rico. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Correto? O profeta diz que quando esse homem morreu, a bandeira desceu a meio mastro e houve uma grande reunião no seu cortejo fúnebre, no seu velório, dizendo: nosso irmão está descansando com Deus. Ele era tão rico, ajudou tantas pessoas, fez tanta caridade, e ele é nosso amigo, todos os conheciam. Aí você chega lá na Bíblia novamente, no mesmo Evangelho de São Lucas, o que diz? E no Hades levantou os olhos e disse: Pai Abraão. Onde ele estava? No inferno. Levantou os seus olhos e disse: Pai Abraão, deixa eu ir do outro lado ali, para que Lázaro venha molhar a ponta da minha língua com seu dedo. Põe o dedo na água lá, Lázaro, e põe na ponta da minha língua, que aonde você está, se você pôr o seu dedo na ponta da minha língua, vai me refrescar desta chama. A palavra voltou para ele: não há como ele ir para aí, nem você ir para lá. Você teve a sua oportunidade e rejeitou. Agora esse é consolado e tu é atormentado. Mas você percebe que antes da morte dele, ele tinha tantos bens, estava tão rico, que não tinha onde colocar os seus bens. E naquela noite que ele falou: vou desmanchar os meus celeiros, vou fazer muito maiores. Naquela noite ele foi chamado. Aí que nós percebemos um homem que passou pelo mesmo caminho que eu e que você está passando. Ele encontrou Cristo. Em seus dias teve a oportunidade de ouvir o Senhor e de tomar uma decisão. Mas o seu coração estava em outras coisas e não na palavra. Porque a proposta era uma só: você esquece toda a sua riqueza, vem e segue-me, eu lhe garanto vida eterna. Ele rejeitou aquilo. Agora, preste-me atenção: aqueles que um dia tiveram oportunidade de chegar em Atos 2,38 e ser batizados em nome de Jesus Cristo, porque você alcançou uma mensagem que te ensinou o batismo correto, uma mensagem que te ensinou o que é ser redimido, que te ensinou o que é ser um cristão. Então nós alcançamos o mesmo que ele alcançou, chegar na presença do Senhor. Todos aqui têm tido esta oportunidade. Agora, nunca o mundo esteve tão com as pernas para o alto, nunca o mundo esteve tão confuso, nunca o mundo esteve tão perverso como em nossos dias. Nós somos os ETs deste tempo, as marmotas deste tempo. Nós somos o povo mais insignificante. E a Bíblia diz que eles foram errantes andando pelos antros da terra, tá? E eles foram rejeitados, foram perseguidos. Uma gente que o mundo não era digno deles. Foram aqueles heróis das eras negras. Este povo, o mundo não é digno desse povo. Porém, nesta hora aqui, não tem como discutir o assunto. Não tem como você tentar explicar, esclarecer
por que que você vive assim? Por que que o seu casamento é assim? Por que que você se veste assim? Por que que você crê desta maneira? Sabe por quê? Porque isso para eles é língua estranha, é falar em língua de outra nação. Eles não entendem isso. E quando você quer explicar demais, então você está tentando se convencer que eles podem perceber que você está certo. Nunca queira convencer que você está certo. O seu silêncio e a sua vida, a nossa vida, está dizendo quem você é. Porque você não vai convencer ninguém que você está certo, que a sua igreja é certa, e da maneira que você crê é a maneira correta. Você não convence ninguém. Mas quando alguém tem eleição, como tinha eleição lá atrás, Raabe tinha eleição para guardar aqueles espias, como a mulher do poço tinha eleição, que em foi uma mensagem, menos de 5 minutos, ela já estava nos braços do Senhor, redimida, como foi com Natanael. Aí a característica do eleito, você não gasta muito tempo com ele, logo o seu coração abre, a sua mente abre, ele sai da amnésia, ele levanta a cabeça e reconhece quem é o seu pai, ele sabe quem ele é, não precisa insistir muito com ele, porque se ele tiver semente, o gene de vida nele, ele despertará. Amém? Agora, vamos para essa parte aqui. Ó. Eu separei uma coisinha aqui. Antes de entrar aqui, acho que até 9 horas eu consigo passar por isto. As pessoas hoje são como Eliezer. Havia muitas mulheres naquela cidade. E moças jovens para ele escolher. Mas ele não tomou sua própria escolha. Ele confiou na escolha de Deus. Olha quem Deus chama. Ele sai da casa do seu senhor com a responsabilidade para trazer uma esposa para Isaque. E ele deparou no cair da tarde, quando o sol estava se pondo, ele tinha que parar a sua viagem e parou numa fonte que as moças estavam ali pegando água. E tinha muitas moças. Ele podia deduzir, aquela lá, é a fulana, é a ciclana. Ele esperou a escolha de Deus. Ele esperou um sinal de Deus. Conforme ele orou, disse, se tiver alguma moça aqui, que vai ser esposa do meu Senhor, a minha oração vai ser respondida. Se Deus não respondesse, Eliezer ficava quietinho. Não invente uma resposta para a sua oração. Cuidado com isso. Quando nós estamos propensos a fazer alguma coisa que nós queremos fazer, mas tem alguma coisa que não está batendo, o indivíduo vai se por orar. Mas ele vai fazer uma oração tendenciosa. Uma oração é a mesma coisa da caixinha de promessa. Lembra? Camarada, só lembra uma marca. Eu não conhecia a caixinha de promessa, não? Já tinha uma caixinha assim, cheia de promessas da Bíblia. Aí você puxa a caixinha e puxa uma promessa. Essa não deu certo. Você devolve e pega outra. Quando pega uma que encaixa, sim, está vendo? Só Deus falou. Falou porque ele insistiu. Deus nunca falou, essa caixinha de promessa, ou aquele que abre a Bíblia por causa de uma resposta de Deus. Por que você não faz como Eliezer?
ora, espera. Se Deus responder, amém. Se Deus fizer silêncio, Deus não respondeu coisa nenhuma. Não force uma resposta que Deus não deu. Não procure fazer uma coisa que Deus não está naquilo. Você vai quebrar a cara. Isso é 100% certo e líquido. Quantos casamentos já foi por água abaixo? Fazer o quê, né? Acho que falta de ensinamento não é, né? Falta de aconselhamento não é. Mas o camarada, aquele casalzinho, coloca o olho no outro, já se inflama por um desejo sensual. Aí ele vai num cantinho, olha, Senhor, aquela é minha esposa, mas já está imaginando ela lá na cama. Não, estou sendo bem rasgado hoje, né? Então ela tem que ser rasgar coisa. Já está imaginando outra coisa. Não, é essa mesmo. Depois de uns tempos de casado, não era essa. Não era esse. Agora é tarde, a Inês é morta. A Inês é morta. Acabou. Carrega o fardo, seu burro. Carrega o fardo. Por quê? Porque é um precipitado. Espere em Deus. Deixa Deus responder. Ele irá, se você for sincero, Ele vai honrar sua sinceridade. Ele irá te responder. Em qualquer circunstância da vida, devemos agir assim. Uma vez eu pedi uma resposta para Deus, aí eu que fui incrédulo. Deus respondeu uma vez para mim. Eu fui lá, Deus respondeu de novo. Respondeu pela terceira vez. Aí eu ia fazer uma quarta. Eu falei, não, agora não. Vou fazer mais isso não. Estou sendo muito incrédulo. E crio naquilo. Já faz muitos anos isso, já fiquei velho. Nunca esqueci daquilo. Nunca esqueci daquilo. Isaías 54 foi a resposta para a minha vida de pastor. Pode ler para você ver o que está escrito lá. Então vamos lá. Ele tomou aquela que tinha um sinal sobrenatural, uma resposta da oração, uma submissão ao Senhor. E hoje, você quer encontrar um lugar para colocar seu dinheiro? Às vezes, hoje, você quer encontrar um lugar para colocar sua sociedade. Sociedade que ele fala aqui não é. Sociedade como é que é? Sócio em algum negócio. Tá? Sócio em algum negócio. Algum lugar que você queira ir à igreja. Há muitas igrejas para ir. Há muitas formas de religião para ir. Mas você tem que fazer uma escolha. Se você vai submeter-se a si mesmo a uma igreja espiritual ou uma igreja formal, você tem que fazer suas decisões. Você tem que tomar o caminho com a igreja que Jesus ordenou no dia de Pentecostes. Ou você tem que tomar alguns destes credos feitos pelo homem, que nós adoramos hoje. Você tem que fazer uma escolha. Você pode pensar que isto é um pouco menosprezado, mas isto é confiável. Se não fosse, Cristo não teria ordenado isto. Se não fosse, então, Paulo não teria recebido o Espírito Santo. Todos os apóstolos não teriam recebido o Espírito Santo, porque o Deus da salvação disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Esses seguirão os que crerem.
assim como Eliezer observou o sinal na moça, você terá que observar o sinal da igreja, porque Jesus disse: eu não importo o que diz o homem, eu sei que os homens dizem que aqueles dias de milagres se passaram, todas essas coisas são passadas. Quem tinha sinais? Jesus. A igreja que Paulo escolheu lá nos dias, quase 30 anos depois. A carta de São Judas, irmão do Senhor, foi escrita 30 anos depois do Pentecostes. E Paulo já estava um pouco antes disso. Mas, escute isto. Qual era a igreja da hora? Paremos aí. Era a hora final. A decisão final. Errar era estar perdido. Jesus era a igreja da hora. Jesus era a mensagem da hora. Errar estava no mato sem cachorro. Errar estava perdido. E todos erraram. Mas não errou a mulher do poço, não errou Madalena, não errou Bartimeu, não errou Pedro, João, Tiago. Eles não erraram, aquele grupinho. Por que eles tiveram a sensibilidade de escolher a igreja? Eles estavam numa grande igreja, eles eram de uma grande igreja, eles vinham dos fariseus, uma igreja que cria em Moisés, que ensinava sobre Moisés, homens piedosos, homens rígidos, homens sérios, Anás e Caifás, e os que serviam na igreja. Mas quando chega um homem que não vestia, não tinha colarinho clérigo, não tinha uma veste sacerdotal, que era tão comum como os outros, andava de chinelo e calça arregaçada, pés empoeirados, uma linguagem popular, comum, não tinha retórica, não tinha sermões, como se diz, eloquentes. E aquele homem, quando começou a falar, ele falou: olha, você é Pedro, e o seu pai é Jonas. Olha, você é um israelita que não tem nada falso, é um verdadeiro crente. Falou para Natanael: você já teve tantos maridos, o que está contigo agora não é seu? Você percebe que era igreja de sinais, era igreja de manifestação. Não olharam para a estrutura da igreja, pois ele não tinha sequer um salão como esse aqui, uma nave como essa para pregar. Ele pregava nas praças, na praia, ele pregava nesses lugares. Quando ele entrava numa sinagoga, era uma construção que era feita para os fariseus. Ele entrava e pregava lá. Mas a igreja daqueles homens era o Senhor. Quem aguçou a visão deles? No coração, na alma deles, tinha uma marca. No seu coração, na sua alma, tem uma marca, tem um gene. Sim, algo tem aí que não pode afastar você disso. Você não é capaz de viver sem isso. Isso é toda a sua vida. Aleluia! É toda a sua vida esta mensagem. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Perca pai, perca mãe, perco tudo, mas não perco esta mensagem. Você é rejeitado, você é criticado, você é abandonado. Não importa, nada vai arrancar isso de você. Não pode arrancar, foi Deus que pôs aí. Essa é a mensagem. Essa é a igreja. A gente, quando é novo, é metido a besta, sabe? Você quer sempre pregar um sermão que possa mexer com o povo. Eu fui pregador novo, eu sei disso. Mas chega um tempo que Deus acaba com isso. E para nós, quando a palavra abriu, quem quis ficar os grandes pregadores, que ia fazer um grande movimento com a terceira puxada, deram com os burros na água.
Aí foi feio a coisa. Mas, quando você vê que a abertura não é o homem, tem que ser Deus. Quem abriu, o profeta fala que a terceira puxada não foi homem que trouxe. Anjo. Anjos trouxeram a terceira puxada. Eu estou aqui para receber o que o anjo entrega e passar para a igreja. Aí você se sente pequeno, sente incapaz. E por melhor que você faça, e você fala, não, Deus tem muito mais, eu não fui capaz. Aí acaba a vaidade do pregador, acaba a vaidade do pastor, aí você não liga mais para dinheiro, você não liga mais para mais nada. Você quer saber do estado das pessoas que estão te ouvindo, o quanto elas estão absorvendo o que é transmitido por aquele homem. Todas as pessoas que fizeram um barco redondo não chegaram no destino. Barco redondo, tem como não. Todos aqueles que quiserem engrossar sua árvore, e muitos engrossaram muito. A árvore ficou frondosa, engrossou muito a árvore deles, cresceu, mas quando caiu, foi uma desordem. Quando caiu, foi um desastre. Tem uns pregadores aí que andavam com os pés nas nuvens. Ou me escuta ou perece. Ou me escuta ou perece. E a igreja, sim senhor, foram os primeiros a cair. Tá? Vergonha. Vergonha. Qual o legado? Qual o legado que eles deixaram? Hein? Mas tem os pregadores do pé grosso no meio do mato aí que vai deixar um legado. Porque conseguiram captar a voz do Senhor. Entendeu? Deu em nada. Não queira edificar em seu favor. Não queira dizer que você é um grande ministro, pregador, que dê a resposta para tudo. Tenha a sabedoria, a graça de Deus e humildade genuína de dizer, se o Senhor me ajudar, eu vou ajudar essa gente. Se o Senhor me ajudar, vou ajudar aquele moço. Mas dizer, olha gente, só escuta, vocês só escutam a mim. Não dê ouvido a outros não. Cuidado com esse tipo de pregador. Tá. Agora, eu tenho 20 minutos. O que me chamou a atenção, eu tratei desse assunto para vocês verem que era uma decisão urgente, final. Errar era a falência. Os que erraram foram parar lá no ano 70, quando Jerusalém foi queimada. Errar hoje é fogo da tribulação. E escute o que estou falando, hoje não tem como errar, só se você voluntariamente querer errar. Os que erraram, que crucificaram o Senhor, que foram antagônicos, o que ele pregava, foram para onde? Lá no ano 70, que demorou só uns 30 anos para completar 70, né? Jesus morreu no ano 33, 34. Não, aliás, 38. Jesus veio no ano 4. Então morreu no ano 437, quase no ano 38. Então, 32 anos mais tarde, Jerusalém foi destruída. No dia de Pentecostes, eles tiveram 40 dias para pensar
40 dias para se acertar, 40 dias para o pó descer, assentar o pó e dizer: olha, eles estão dizendo que esse homem apareceu. A sepultura dele está vazia mesmo. Quem rompeu aquela pedra? Quem moveu aquela grande pedra? E aquele lençol que nós vimos que envolveu ele quando ele morreu, mostraram o lençol para nós. E ele apareceu a muitos. E tem mais gente que apareceu, que levantou com ele a ressurreição. Eles tinham isso. Mas no dia de Pentecostes, fizeram outra burrada. Dizer: vocês estão bêbados, vocês estão loucos. Blasfemaram. E foram lá para o ano 70, quando Tito destruiu Jerusalém, não ficou um vivo na cidade. E o templo foi queimado. Aquele grande sofrimento de 2 anos, a cidade cercada. Agora preste atenção. Nós estamos num momento que não podemos errar. Estamos numa hora que é fatal. Ou será que você que está na internet, está me ouvindo? Você não pode errar. Deixe de ser um crente morno. Esta hora final, agora não há saída mais. Não é Lutero, não é Wesley e não é 1906 os pentecostais. Agora é a hora final, é o tempo final. Quem errar agora é fogo e nada mais. Disse o profeta: a era luterana foi a primavera. A era wesleyana foi o tempo do verão de crescimento. A era laodiceana é o tempo da colheita, quando se ajunta o joio para queimá-lo e o armazenamento do trigo para o Senhor. Então, Laodiceia se foi em 56. Passa dos 60 anos. Ele disse: Laodiceia é a era menor das 7 eras. E hoje já passou de 100 anos. Para você ter uma ideia, se a gente não fica temeroso com o tempo que estamos vivendo, estamos à mercê de uma guerra nuclear, estamos à mercê da coisa explodir lá no Oriente, a qualquer momento. Aquilo vai dar nisso. E ele disse: tempo de ceifa. Tempo, tem notado você que no tempo da colheita há uma aceleração no amadurecimento e, consequentemente, uma diminuição no crescimento? Acelera o amadurecimento e diminui o crescimento. Agora veja isto, que o profeta está finalizando as eras da igreja falando isto. Aqui tem parte dos 7 selos aqui, nesta mensagem. Que ele revisou ela 3 ou 4 vezes. E pôs uma parte dos selos aqui. Agora veja bem. Lavoura na colheita não tem beleza. Eu fui agricultor, eu sei. Bonito quando está na inflorescência, quando está no verão, que está crescendo, e a roça está bonita, vistosa, as flores saindo, as espigas formando, é maravilhoso. Mas depois que ela seca, não tem beleza nenhuma. Porque todo o verdor, toda a vida, deixou o tronco, deixou os galhos, toda a vida se concentrou dentro do grão. Toda a vida de Cristo nas 7 eras se concentra na noiva. Por isso que ela é Cristo nesta hora. Ela é o Messias deste momento. Então saiu de Wesley, saiu de Lutero, saíram dos pentecostais. Esta vida deixou tudo para trás e veio dentro do grão. Quando fala de grão, fala da palavra. Quando fala da palavra, fala do Senhor.
Então, o momento que vivemos é para ver a manifestação do Senhor, a manifestação de Cristo, a vida de Cristo na igreja. Ver o amor fluir, a piedade fluir e a mensagem cortando a nossa alma e você com desejo de ser melhor. Eu tenho alguma coisa comigo que vai se cumprir na minha vida. E o dia que se cumprir, vocês vão ficar de queixo caído. Só uma questão de tempo. Agora para vocês verem. Olha aqui, vamos lá. Está chovendo, né? Chove aqui, chove lá. Amém. Agora, não é exatamente o que estamos vendo nesses dias? A falsa vinha está perdendo multidões para os comunistas. Está cheio de esquerdista que é crente, né? Desde os dias do irmão Brana. E vários outros tipos de crença. Seus números não estão aumentando, como eles querem que pensamos ou que pensemos. Seu domínio sobre o povo não é mais o que costumava ser em muitos casos. O ir à igreja é apenas um espetáculo. Isso faz tempo que acontece. E a verdadeira vinha, o que acontece com ela? Ela está crescendo. Onde estão aquelas enormes quantidades de pessoas que compareciam aos reavivamentos, respondiam às chamadas de altar? Não são eles simplesmente emocionais em sua aproximação ou desejosos de alguma coisa física, em vez de realmente buscar o que é verdadeiramente espiritual? Por acaso não é esta era como o dia em que Noé entrou na arca e se fechou a porta, porém Deus retardou o juízo por 7 dias. Nenhuma só alma foi literalmente convertida a Deus naqueles 7 dias de silêncio. Será que é isso? Será que é bem isso? Gente, a gente paga, às vezes, um preço. Eu preguei uma mensagem aqui, fui embora para casa e perdi a noite de sono. Eu fiquei fora do ar. Acho que foi a mensagem da ceia. Foi mesmo. Ih, rapaz, você não sabe o preço que eu paguei por cá. E até mandar tirar aquela mensagem do ar. Você não sabe o preço que um pastor, um ministro paga. Depois, como você está correndo, jogando futebol, você está aquecido, ou numa corrida de rua, você sofre uma contusão, ou você quebra a perna, na hora você não sente dor, está aquecido, mas depois que o sangue vai abaixando e você começa a esfriar o seu corpo, e as dores começam. Você está sob unção, você rasga tudo. Quando a unção vai embora, só Deus sabe. Você chega a ter vergonha de você mesmo. Coisa dura. Eu sei que o irmão Brana passou, né? Não comparando com ele. Agora vejam, 7 dias. Estava tudo bem com o povo. Tudo bem com as igrejas, sem problema. E Deus tinha guardado o eleito. Vocês não acham que Deus tem guardado os eleitos? E que nós estamos vivendo esta hora de silêncio? Está tudo bem. As igrejas cresceram. Os ministros não têm dificuldade financeira.
As denominações, então, meu Deus, nem qualquer pastor, qualquer pessoa que põe a igreja na esquina e coloca o nome dela lá e sai para a rua aí e faz uma campanha de cura divina, só se ele for muito ruim, né? Aglutina a gente e levanta dinheiro. O povo quer dar dinheiro na igreja. Quando eu comecei a pregar a mensagem, que o Denilson usava calça curta ainda, aí me fala assim, o senhor não pode pedir mais oferta. Eu era novinho na mensagem, né? Aí parei de pedir oferta da igreja, que pedia oferta, igual Universal. Aí a igreja chegou para assim, olha, pastor, queremos informar o senhor que nós vamos embora, o senhor perdeu sua fé. O senhor nem oferta pede mais. O senhor não tem fé para pedir oferta, não? Falei, pois é, irmão, perdi a fé de pedir oferta. Foram todo mundo embora. Foi, lá no Parque Tietê. Foi todo mundo embora, porque não está pedindo mais oferta. Engana que eu gosto. Não é aquela história? Eu lembro que vieram no púlpito falar comigo assim depois do culto. O senhor não tem mais fé para pedir oferta, pastor? O senhor não pede mais oferta para nós? Senta aí, vou pedir para vocês então, né? Não, eu já tinha mudado, eu já estava do outro lado. Agora, é o tempo da colheita. Então tem que chegar a cena nesta era, aqueles que trarão o trigo e o joio ao amadurecimento. O joio já está amadurecendo com grande rapidez, sob mestres corruptos que guiam o povo para fora da palavra. Porém, o trigo também tem que amadurecer. E a ele, Deus está mandando o profeta mensageiro com o ministério vindicado para que ele seja aceito pelos escolhidos. Eles o escutarão, assim como a primeira igreja escutou Paulo, e amadurecerão na palavra até chegar a ser a noiva da palavra, e as poderosas obras serão encontradas nela, as quais sempre acompanham a palavra pura, e os grupos de igreja falsa se ajuntarão num concílio mundial. Aí ele vai agora ler aqui os 7 selos. Veja, então ela recebe o profeta mensageiro, como a primeira igreja recebeu Paulo, e as grandes obras é encontrado nela. Então, nós temos que primar por uma coisa: bons sermões é bom. Eu gosto de ouvir bons sermões dos meus irmãos ministros. Mas sermão e sermão, e a igreja não tem nenhum sinalzinho nela, então convém a gente parar um pouquinho e começar a viver o sermão que prega, e a igreja viver o sermão que escuta. Porque as poderosas obras estarão nela. E o que está acontecendo conosco nesta hora, minha gente? Então é hora de Deus tirar todo o tropeço do meio do seu povo, para que ele possa manifestar. Se Lutero foi a primavera, cheio de flores, se o Wesley foi o tempo do verão, onde está crescendo, se Laodiceia é a colheita, e Laodiceia já foi, o mensageiro já foi, e os escândalos se abundaram, os escândalos correram ao redor do mundo. Agora a mensagem, ela chega no momento de julgamento. A mensagem está num tribunal, como Jesus esteve no tribunal. Tem pastor bonito, sabe? Eu me lembro quando eu tinha só mexendo no cabelo branco assim. Tem um aí que tem o cabelo branco como o meu, né, Sônia? Acho que tem a minha idade, será? Não, acho que era mais velho, eu era mais novo, né?
Mas o camarada fala bonito, só fala, não tem nada, mas fala. E o pessoal, e ele é bem apresentável, né? As pessoas não gostam de pastor velho. Verdade, mano? Falaram para mim, pastor, sabe de uma coisa? Sabe por que estamos indo lá para Jundiaí? Que o pastor é bonitinho, novo, o senhor é velho. Sua vizinha. Falei, então tá bom. Eu não posso ser mais novo. Só daqui para frente, né? Tá bom. Você pode buscar pastor bonitinho, mas só que tem uma coisa. A beleza do pastor não segurou, né? A beleza do pastor não segurou. E a veeira do pastor tem segurado um povo que ama a palavra, que ama a verdade. Vocês não gostam de mim, vocês gostam do Espírito que está em mim. O amor que eu tenho por vocês e vocês têm por mim, não é por causa da carcaça, porque eu sou uma pessoa até difícil de lidar. Eu sou uma pessoa que de vez em quando eu solto o verbo por aí e a coisa fica ruim demais. A gente bate de frente. Mas tem uma coisa, nós temos que ser verdadeiros. Tá? Agora, jamais eu colocaria um desabafo numa mensagem para que uma pessoa fosse crucificada. Agora, se eu pego o diabo, eu dou um couro nele mesmo. Tá? Aí é outra coisa, Agora, o que acontece que não é aquilo que nós somos que nos faz amar, que nos faz viver juntos e lutar por esta causa. Não correr, mas enfrentar a luta. Josué enfrentou os dias de Moisés. Os discípulos de Paulo enfrentaram as dificuldades dos dias de Paulo. E nós estamos enfrentando grandes lutas nesse momento. Por amor à causa. Porque em Cristo nós sabemos com toda a consciência que nós temos nos tornado uma só pessoa. Esse grande amor tem nos trazido a esse grande momento para essa jornada, para esta reta final. Por isso, minha gente, essa igrejinha, em nome de Jesus Cristo, as grandes obras que eu acabei de ler aqui, tem manifestado nela e irá se manifestar muito mais do que nós temos. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém.